Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Oi, pessoal. Essa é mais uma conversa que nós vamos ter aqui no podcast da Harvard Law School Association do Brasil. Eu tenho aqui comigo a Clara Carvalho, que é LLM de 2022, trabalha no White & Case. Meu nome é Chico Musnick, eu faço parte da diretoria da Harvard Law School Association do Brasil, e nós temos a honra de ter um convidado espetacular, Renan Ferreirinha, que estudou Economia e Ciência Política na Universidade de Harvard, tem 27 para 28 anos, nasceu no dia 23 de outubro, fundou o Acredito, fundou uma série de organizações ligadas à educação, é secretário de Educação, teve 40 mil votos numa votação para deputado federal, tem sido um outsider, mas uma pessoa que tem trazido conhecimento, boas práticas e, sobretudo, um grande caráter para a política brasileira. Renan, por favor, eu quero te fazer logo uma primeira pergunta. Como é que você entrou na política, Renan? Conta pra gente aqui. Primeiro, obrigado, Chico, Clara, uma honra estar aqui com vocês, agradecer aí o convite. O Chico acabou de me colocar 4 anos mais novo, tá, gente? Eu tenho 31 anos, 27 é quando me tornei secretário, mas ainda estou na faixa etária aí dessa turma jovem que entrou na política. E também saudar muito aí a Harvard Law School Association, aquele Brazilian Association, dizer que acompanho toda essa turma da Law School de brasileiros desde que eu era aluno, porque eu fui para Harvard um pouquinho mais velho do que os alunos de graduação. Na graduação eu entrei, já tinha 19 anos, às vezes você entra com 17 ou 18, então muitos dos meus amigos ali na faculdade eram da Law School, então eu sempre interagi muito com a turma que estava fazendo o LLM ou que estava como fellow, tem um carinho muito grande. Então, saudar aí a super gestão aí, fazendo um trabalho incrível, esse podcast. Estava animado para esse convite, então chegou a minha hora. Mas respondendo um pouquinho a sua pergunta, Chico, eu sou de São Gonçalo, sou cria da periferia do Rio de Janeiro. São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana, fica do outro lado da Poça, depois da Baía de Guanabara, depois de Niterói. E tudo que aconteceu na minha vida foi através da educação. Eu sou filho de uma professora, minha família é de educadores. Minha mãe é professora da rede municipal de São Gonçalo, aposentada hoje, mas deu aula há mais de 30 anos, mais 35 anos na cidade de São Gonçalo, uma cidade de classe média baixa, empobrecida, tem todas as suas dificuldades. E eu ouvi falar sobre a possibilidade de estudar em escolas federais. Então você tem o Colégio Pedro II, o Cefet, o Colégio Militar do Rio. E eu acabei fazendo prova e fui aceito no Colégio Militar do Rio de Janeiro na minha segunda tentativa. Na primeira, eu acabei não passando e achei que aquilo era impossível para mim. Levou chumbo na primeira? Levei chumbo em matemática, que é a minha matéria favorita, mas assim, eu realmente não tinha a bagagem necessária ali. E se não fossem professores que falassem, Renan, vamos embora, vou tentar de novo, eu teria sido o primeiro impossível da minha vida que eu não teria superado. E eu digo assim que, obviamente, ter ido para Harvard foi um salto enorme, mas esse salto de estudar numa escola pública federal talvez tenha sido o maior salto que eu tive na vida, porque você morar numa cidade da periferia, morar com as dificuldades que se tem, você começar a considerar estudar no ensino superior, a vir para o Rio de Janeiro, então eu acordava todos os dias, 4h30 da manhã, pegava o ônibus 5h15, vai em São Gonçalo, soltava 6h30 da manhã na Tijuca, isso com 11, 12 anos de idade, em busca de um futuro diferente. E aí lá na escola, lá no Colégio Militar, foi a primeira vez já que começaram a falar que eu tinha um perfil um pouco mais político, eu acho que num bom sentido, naquele momento ali. Mas eu achava que aquilo ali, Chico, era uma coisa que aconteceria na minha vida, depois que isso foi amadurecendo, em décadas para frente. Eu sempre imaginei que eu me formaria, trabalharia no mercado privado ou no terceiro setor, e muito lá na frente eu entraria na política. Mas quando eu acabei sendo aceito em Harvard, e essa aí é uma outra história também, mas falando rapidinho, eu também achava que era algo impossível estudar fora, mas eu vi alguns jovens que estudavam também em escolas públicas, sejam federais ou não, um grupo de brasileiros como o Wolf, o Joaquim Ribeiro, o Thiago Piccolo, tinha um grupo aqui no Rio de Janeiro
na época chamado IL-Rio, Instituto de Liderança Rio de Janeiro, que originou o PrEP Program da Fundação Estudar, que depois foi, né, abarcado pela Fundação Estudar, que a Clarinha também conhece muito bem. E eles davam mentoria para jovens que gostariam de estudar fora e fossem de baixa renda em especial. E naquele momento eu decidi me arriscar e acabei sendo aceito, né, para ajudar em Harvard e em outras universidades, com bolsa integral por necessidade financeira. E aí fui para Harvard, né, para Boston. Nesses 4 anos que eu estive lá, eu sempre me mantive muito engajado com pautas cívicas, principalmente na educação. Então a gente começou um movimento chamado Movimento Mapa Educação, que me aproximou das políticas públicas educacionais. O que é uma base nacional comum curricular? O que é um planejamento de melhoria e avanço do ensino integral no país? O que é práticas e políticas públicas de educação infantil adequadas, melhoria da alfabetização, todas essas situações que eu me interessei de forma temática. E, além disso, eu acredito que o movimento de renovação política, que nasce, na verdade, com uma história bacana, eu acredito nasce através de um grupo de brasileiros, todos estudando em Harvard, que a gente se conheceu e se aproximou através da Brasil Conference, né, que a gente também faz parte do grupo fundador da Brasil Conference, ali em 2015, e a gente começa a pensar como que a gente poderia fazer uma contribuição para o nosso país. E naquele momento de 2017, que era um momento, né, onde o Brasil estava também considerando, né, outsiders, que tem um lado bom e um lado ruim de outsider, tá? Mas eu acho que ali a gente teve menos barreiras de entrada para a política, que é algo que também a gente pode explorar um pouco mais aqui. Então, long story short, encurtando aqui, em 2017 eu me formo em Harvard. Tinha algumas propostas para poder trabalhar, né, fora e continuar ali. Tinha um tal do OPT, né, que todo mundo que estudou sabe, esse desejo, né, de poder ficar ali 2 anos ainda. Eu tinha uma oferta da Blackstone para ganhar em 1 ano, que minha mãe ganhou em 30 como professora, trabalhando em Wall Street. Né, e tem gente que fala assim, mas você sempre soube, né? Eu falei, não, foi difícil demais. Né, eu considerei ficar, né, assim, mas não tem um dia que eu tenha me arrependido de ter voltado, né, me candidatado em 2018, onde eu acabei sendo eleito deputado estadual, e acabou dando certo aí, e já são 6 anos que a gente está aí. Renan, uma pergunta aqui. Você passou esse tempo todo, né? Você passou 4 anos lá nos Estados Unidos e a gente sabe que às vezes a gente está fora e tal, e a realidade do Brasil às vezes fica um pouco distante. Você está, especialmente lá naquele mundo de mil maravilhas que é Harvard, budget infinito para a gente fazer tudo. Você quer fazer uma viagem com seus amigos, a associação ganha dinheiro lá e faz. O que te pegava, assim, o que te falou mais alto? Mesmo quando você estava ali naquela realidade, enfim, perfeita ali dos Estados Unidos, por que a educação te pegou ali? Isso é super interessante você falar, porque, né, passando na cabeça de todas essas oportunidades, né, que Harvard te, né, oferta, e uma das coisas que eu quis fazer quando eu estava em Harvard era poder conhecer alguns lugares pelo mundo através de trabalho comunitário, né? Então, assim, eu fui para o Peru, fui para as Filipinas, Coreia do Sul, México, Costa Rica, tudo com Harvard pagando através de organizações internas, né, seja para construir casa no Peru, trabalhar com criança em situação de rua nas Filipinas, organizar conferências na América Central. Então, de fato, né, é algo que Harvard consegue gerar muito impressionante. E eu também tranquei a faculdade 1 semestre, né, para tocar o movimento Mapa Educação, esse movimento que o Chico citou e eu falei um pouquinho, que busca colocar a educação como pauta prioritária de um projeto de país. E eu lembro que eu estava na dúvida se eu trancava 6 meses e fazia enquanto aluno de Harvard, ou se eu me formava em Harvard e depois tirava, né, um sabático para tocar o Mapa Educação. Aí tinha um mentor, né, na época que me falou assim, Renan, você não tem nem que pensar, você tem que fazer isso quando você está em Harvard. Porque enquanto você está, todo mundo gosta, né, de um aluno de Harvard, né? Então é bacana, você vai ter portas abertas. Depois que você se forma, você não está mais como aluno, você é desempregado, né? Então, assim, aproveita esse momento ali para conseguir alargar o máximo. Foi interessante porque me permitiu fazer mais um summer job. Mas a educação, para mim, né, ela já estava muito clara como um tema que eu sempre gostei, que eu queria trabalhar, mas que eu fui entendendo ao longo da minha trajetória acadêmica ali em Harvard, que era possível fazer uma contribuição interessante para o Brasil, já enquanto aluno e logo depois também que me formasse. Porque foi quando eu conheci
um grupo de pessoas, como a Tabata, a Lígia, o Daniel, o Fernando, o Gabriel, e foi quando a gente começou o Mapa Educação. Foi em 2014, 2013 para 2014, aquela eleição de 2014 no Brasil, que, como tem sido as últimas eleições no Brasil, foram extremamente polarizadas, mas se você lembra do que foi discutido de educação, era ProUni e FIES. São duas políticas públicas de ensino superior. E o dia que os principais problemas do Brasil forem ProUni e FIES, e não estou aqui dizendo que não são problemas, mas o dia que foram os principais problemas é porque a gente conseguiu resolver a alfabetização na idade certa, evasão escolar, né, todos os desafios de baixíssima aprendizagem, que o Brasil acaba invertendo as prioridades da educação básica com a superior. Então, assim, eu acabei me engajando isso muito cedo na faculdade. E eu tinha essa decisão que eu queria trabalhar com educação já desde o meu freshman year, desde o meu primeiro ano, e depois de uma sucessão de fatos que foi me aproximando e consolidando esse processo. Ô, Renan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui na linha da Clara. Você, como deputado estadual, você participou daquela comissão que acabou sendo a comissão que liderou o impeachment do governador Witzel. Me conta um pouco a sua atuação nesse bastidor, o que você articulou, como é que é o ambiente dentro da Assembleia Legislativa, qual é o take que você tem para contar para a gente dessa sua experiência? Primeiro, foi meu primeiro cargo público que eu disputei, fui deputado estadual, a primeira eleição que eu participei, seja diretamente ou indiretamente ali, nessas últimas eleições também, mesmo não sendo candidato, você acaba participando. Agora, nosso prefeito da Paz foi reeleito, não fui candidato, mas estive muito próximo na campanha, na construção e tudo mais. Mas em 2018, Chico, eu decidi que eu ia ser candidato em abril de 2018. E muita gente achava muito difícil aquela campanha, né, aquele processo. Mas o que permitiu foi que tinha um conjunto de pessoas que acreditavam e a gente acabou, né, se colocando aí. Eu acabei sendo eleito o deputado estadual mais jovem da LERJ naquela legislatura. Aí quando você chega na LERJ, né, você imagina a experiência antropológica, né, de você lidar com os mais diversos quadros e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu aprendi, que é a respeito ao voto. Eu posso até discordar de como que alguns chegaram lá, mas todo mundo chegou com o voto. Eu acredito no sistema eleitoral brasileiro, então, assim, você precisa ter a legitimidade do voto para estar no parlamento. Então, na minha construção enquanto deputado estadual, até antes do processo de impeachment, eu sempre mantive meus princípios muito claros e os limites, e acho que muita gente, né, me perguntava, especialmente no começo, família, preocupação, né, com questões de corrupção e tudo mais. E eu nunca tive essa dúvida, sabe, Chico, sobre a questão dos meus valores e princípios. Isso para mim sempre foi muito claro. A minha dúvida é se eu teria capacidade e condições de causar impacto na política, porque muitas vezes você entra e você não consegue gerar impacto, e no natural tem desafios que acabam te limitando para isso. E eu acho que nesses últimos anos a gente conseguiu mostrar que dá para fazer muita coisa. A primeira sessão que eu fiz foi ocupar muitos espaços técnicos. Então, eu fiz o primeiro processo seletivo da história da LERJ para cargos, né, no gabinete. Tinha deputados que perguntavam para mim, tá sobrando cargo, você fazer processo seletivo? Eu não consigo fazer isso. Tem um momento que eu fazia parte de 8 comissões ao mesmo tempo. E aí, quando veio a pandemia, né, que era algo muito inesperado, né, a saúde não era um tema que eu tinha uma especialidade ou acompanhava tão claramente, mas quando vem 2020, aquele cenário de guerra que todos nós vivenciamos, eu mudei todo o escopo do trabalho do meu gabinete para poder acompanhar a saúde e fiscalizar o governo estadual. E, infelizmente, a gente se deparou com coisas surreais. O Rio de Janeiro, o governo estadual na época, prometeu construir 7 hospitais de campanha, entregou um completo, né, todos os outros, e esse um totalmente super faturado, um contrato de 854 milhões de reais para esses 7 hospitais de campanha, né, pagos com dinheiro do contribuinte. A gente começou a descobrir muita falcatrua e eu comecei a lutar para que a gente pudesse ter uma comissão que investigasse isso. A gente criou a comissão da Covid, na qual eu fui o relator dessa comissão. Então, eu preparei um relatório de 700 e poucas páginas, onde a gente listou tudo o que aconteceu com os hospitais de campanha, relacionados à compra de materiais de saúde, vacina, várias questões que estavam acontecendo, e dali surgiu o processo de impeachment do Witzel, que foi o primeiro impeachment de um governador, né, na história do Rio de Janeiro, um dos poucos impeachments que já aconteceram no Brasil de governador, e ninguém quer fazer impeachment, sabe? Não é uma coisa ser eleito para querer fazer, mas era necessário,
e a gente conseguiu ali tirar uma pessoa que não deveria nem ter sido eleita e que fez muito mal para o nosso Estado. Renan, uma pergunta aqui, acho que você falou super interessante aí sobre impacto. Como que foi essa transição para você do legislativo para o executivo, né? Depois, enfim, de estar lá na LERJ, agora está como secretário. Como é que muda a sua vida, o seu dia a dia, estando agora na secretaria? Muda muito, muda muito. Eu gosto mais do executivo hoje, né? Até me alterno hoje entre 80% do meu tempo como secretário de Educação, 20% como deputado federal, né? Posso falar um pouquinho mais sobre... Eu passei os últimos meses mais como deputado federal em busca de uma aprovação específica, mas eu me encantei muito com o executivo. Mas para que isso pudesse acontecer, você tem que ter diversas condições e alinhamentos, né? O principal obviamente, o prefeito, ou o governador, o presidente, dependendo da instância que está. Eu me dou muito bem, tenho uma relação muito próxima, tanto profissional quanto pessoal, né, desenvolvida nesses últimos anos com o prefeito Eduardo Paes. E foi muito interessante porque eu e o prefeito Eduardo Paes, a gente não se conhecia muito bem, né? A gente tinha se encontrado, Clara, 3 vezes na vida antes de me convidar, e nunca mais do que 1 hora em cada um desses encontros. Assim. A gente tinha muitos amigos em comum, que elogiavam ele muito para mim, me elogiavam para ele, mas a gente não tinha um convívio, não tinha uma, literalmente. E aí eu estava no finalzinho de novembro de 2020, vendo o jogo do Flamengo, sou muito flamenguista, e toco meu telefone, era um vascaíno do outro lado da linha. Parabéns, que eu sou campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Ganhou em Sabe cima que da antes... gente, ganhou em cima do Galo. No seu Galo foi quase seria uma pra Série B, tá, claro. Mas, Chico, esse sentimento que você tá tendo de ser campeão da Libertadores e brasileiro, você sabe que a gente se conhece isso muito bem, além da gente, só o Santos de Pelé, né? Então agora é Santos de Pelé, Flamengo de Jesus e Botafogo de Luiz Henrique que conhece esse sentimento. Mas eu tava vendo ali o jogo do Flamengo no final de novembro de 2020, tava com o telefone, era um vascaíno, o prefeito Eduardo Paes me ligando, e ele literalmente fala assim, né, Ferreirinha, né, todo mundo chama de Ferreirinha, né, assim, na política, no sobrenome, qual que é a chance de você assumir a educação com a gente? Eu falei, prefeito, isso é um convite? Ele falou, e você tem 30 minutos para me dar a resposta. Eu falei, peraí, esses 30 minutos acabaram virando aí 24 horas, né? E naquele momento, assim, claro, eu tinha muitas dúvidas, né? Porque, assim, até falando muito abertamente, eu tinha essa coisa, eu falei, eu fui eleito para ser deputado, né? E eu recebo um convite, né? Como que o meu eleitor vai ficar com isso? Eu ficava muito na dúvida com isso, né? Teve um querido amigo meu que recebeu o mesmo convite, Chico também conhece muito bem, que é o Chicão Bulhões. A gente debateu aquela coisa, caramba, 2 deputados estaduais, né? Recebem um convite para ser secretário, como que fica essa coisa? Mas o que me guiou foi a possibilidade de causar impacto. Eu tentei lembrar lá atrás o que passava na minha cabeça quando eu decidi entrar na política, né? E o que até hoje é gerar impacto social, é poder melhorar a vida do máximo de pessoas possível, né? Conseguir fazer com que a gente avance enquanto país, estado, cidade. E naquele momento, eu continuo acreditando, né, ser secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro é uma oportunidade de gerar mais impacto. E para vocês terem um pouco da dimensão disso, está falando da maior rede municipal de ensino da América Latina. São 1.557 escolas, 55 mil profissionais de educação, dos quais 40 mil são professores, 670 mil alunos, um orçamento que já passou de 9 bilhões de reais. O orçamento da educação carioca é maior do que qualquer cidade do norte, nordeste e centro-oeste do país. Então, para ter uma dimensão do tamanho desse ponto. Então, uma capacidade de impacto muito forte. Então, mas foi uma transição nesse processo. É onde eu mais aprendi na minha vida, né? Acho que estar na cadeira de secretário, você tem múltiplas funções de gestão, de institucionalidade, de porta-voz, de lidar com 51 vereadores, 70 deputados estaduais, 46 deputados federais, 3 senadores, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário como um todo. E sociedade civil, obviamente, né? Que é a que a gente mais presta contas, deve prestar contas. Ou seja, é uma experiência que eu tenho gostado muito, mas isso é possível porque também eu tenho as condições para tocar o trabalho, a confiança do meu prefeito para isso, a crença no projeto de cidade que a gente tem defendido. Então eu gosto mais de ser
secretário, mas também, quando estou como deputado, entendo o papel e o legislativo tem essa função que, obviamente, é primordial. Deixa eu aproveitar aqui para engatar na pergunta da Clara, que é muito inteligente. Você sabe que o Brasil vive uma crise de poderes muito grande, né? E eu não falo só judiciário, legislativo e executivo. Eu estou falando de uma maneira mais ampla, né? O Ministério Público do Rio pensa de um jeito, de São Paulo pensa do outro, a AGU pensa do outro, a Procuradoria da Fazenda de outro jeito, a AGU de outro. Existe uma insegurança enorme porque você não tem um mínimo múltiplo comum. Você não tem como se sentir protegido quando você assume um cargo público, porque praticar um ato de ofício e dizer pode fazer desse jeito, assim, cria um ônus para você que você pode, qualquer que seja o motivo, ser questionado. Eu pergunto a você, assim, a gente precisa de fazer uma reforma onde as pessoas que exercem cargos públicos tenham um maior nível de proteção, tenham maior segurança em praticar atos de ofício que são embasados, que estão dentro da lei, que tem um respaldo de alguma assessoria que está sendo praticada. Como a gente pode proteger essas pessoas sem criar um foro privilegiado, mas criando um obstáculo para que ela não possa ser questionada por qualquer membro do Ministério Público, AGU, etc., simplesmente por uma questão ideológica? Não, isso é super interessante que você traz aqui, Chico, e é um debate que precisa ser muito aprofundado no nosso país, e é uma linha tênue, né? Porque dependendo de como a narrativa fique, pode parecer que é uma situação de privilégios ou de... Não é isso. Eu acho que assim, a gente precisa combater aonde tem o excesso, mas existe hoje uma insegurança, ou existe hoje também um excesso de... até contraditório nos órgãos de controle em alguns momentos, onde você inviabiliza a política pública, onde você inviabiliza, por exemplo, a execução orçamentária. Né? O Brasil, né, tem milhões, assim, são bilhões parados que não conseguem ser executados porque você tem diversas situações ali que impedem alguma obra de continuar, o que for, simplesmente por causa desse conflito de órgãos de controle que não conseguem chegar no mesmo, né, no mínimo múltiplo comum. Fala um pouquinho da minha experiência prática aqui, tá? Do que a gente enfrentou isso. De novo, né, a gente está falando aqui, partindo sempre de um pressuposto que é claro e que precisa ser sempre discutido no Brasil, né? O debate da corrupção já esteve mais em voga, né? Mas a gente não pode deixar isso de lado. Mas assim, tem muita gente boa, muita gente com os valores adequados, muita gente séria, que é de direita, que é de esquerda, que é de centro. Isso para mim, assim, a questão é que está tentando fazer acontecer, mas que fica limitado em, às vezes, progredir por causa dessas amarras. Então é isso que a gente precisa desburocratizar, porque muitas vezes o Brasil tenta punir quem faz certo, né? Ou burocratizar em excesso e você não consegue avançar. Eu acho que é um pouco da legislação, né? Enquanto deputado estadual, trabalhei muito para isso, né? Nessa questão de desburocratização, liberdade econômica também, que o que você deve fazer? Você deve construir um ecossistema que seja mais simples, mais célere, e quem pisar fora da linha, você punir com rigor. Né? Esse seria o ideal. Né? Agora, não é burocratizar para todo mundo, que você pesa, gera uma coisa absurda, e aí o cara que quer fazer, né, de maneira, né, errada, ele vai dar o seu, né, jeitinho, vai correr por trás, e quem está tentando fazer na certa vai ficar ali. Acho que um dos grandes exemplos disso, por exemplo, no Brasil, hoje é a questão de legislação eleitoral. Por exemplo, financiamento eleitoral. Se você for ver hoje, quem presta conta de tudo. Uma campanha como a nossa, que a gente está lá prestando conta de tudo que for, e você vê um bando de gente que, né, faz por trás, tem toda uma situação, e você tem amarras burocráticas. Mas vou te dizer um caso muito concreto que foi super... acho que exemplifica isso. Na pandemia, eu decidi aqui comprar algumas máscaras específicas para os nossos profissionais de educação, que era N alguma coisa, agora eu esqueci o nome dela, mas era máscara meio que bico, né? Que era mais uma proteção, o que for. E aí, a gente estava naquele momento de ciclos e tudo mais. Aí a gente falou assim, vamos fazer uma compra que seja mais planejada para o ano seguinte, e a gente aqui se antecipa em tudo, né? Para que possa estar com o ano seguinte mais bem. Então, por exemplo, eu tenho o material escolar no primeiro dia de aula, eu tenho que estar com tudo pronto, a licitação, 10 meses antes.
para você conseguir dar tempo de fazer todo o processo de logística e distribuição em 1.557 escolas. Então, assim, é tudo você trabalhar com um ponto futuro. E aí teve um órgão de controle que questionou uma compra dizendo que a pandemia já tinha assim, arrefecido. Eu falei, por que você está querendo comprar máscaras, né, para isso? E a gente falou assim, gente, assim, eu preciso de uma reserva de emergência nisso aqui. Né? Então, assim, eu tive que explicar uma coisa, né, surreal, quase saiu uma multa com isso. E aí, olha que bizarro, depois de ter visto isso, veio a Omicron, que foi uma onda, né, da pandemia, né, tardia que veio disso, e que bom que a gente tinha essas máscaras. Então, assim, às vezes você tem uma certa inversão, né, do que compete. Então, eu acho que assim, o executivo foi eleito para executar. E, de novo, precisa ser fiscalizado, precisa ter a transparência necessária. Mas a gente, enquanto país, gerou uma burocracia hoje e uma responsabilização, às vezes, de que as pessoas ficam 10 anos tentando explicar uma coisa que é bizarra. A presunção é de que os atos que são praticados de ofício ou motivados são os atos corretos. Você tem que ter uma deferência ao executivo naquilo em que ele exerce o poder dele. E não achar que tudo é sacanagem. Porque aí essa é a cabeça, infelizmente. Isso é um absurdo, é um negócio absurdo. E até emendando, não sei, Clara, se você quer fazer uma pergunta também, mas eu ia sugerir, assim, nessa reforma política, Ferreirinha, você que é um grande estudioso de ciência política, você não acha que está na hora da gente fazer um voto distrital ou misto, alguma coisa? A gente precisa de mudar a maneira da gente votar nesse país. O que você acha? Clara, você tem alguma ideia também sobre esse assunto? Não, isso é super interessante porque, enquanto acredito, né, que é um movimento que a gente começou lá atrás de renovação política e que, né, segue aí identificando, ajudando jovens lideranças a entrar também na política, suprapartidário, né, um movimento que não questiona o partido político, pelo contrário, né, a gente sempre valorizou e nunca foi antipolítico, pelo contrário. A gente tem posição fechada a favor do voto distrital misto, né, então assim, a gente defende o voto distrital misto, né, com um toque francês e experiências germânicas ali também. Mas, assim, isso é engraçado. Conta um pouco. Eu acho que o advogado, o estudante, o LLM de Harvard, o JD, as pessoas da nossa comunidade adorariam uma explicação um pouco mais técnica sua. Manda brasa. Vamos lá. Você tem, então, dois, né, conceitos centrais que poderia ter. Você tem um voto proporcional, que é o nosso hoje, onde você divide, né, em diferentes, nos nossos estados. Por exemplo, eu, para ser eleito deputado estadual, federal, eu tenho voto do estado do Rio de Janeiro inteiro. E aí como que funciona? Você tem ali 46 vagas hoje para o Rio de Janeiro, e cada partido precisa atingir o coeficiente eleitoral, que o coeficiente eleitoral basicamente é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então vamos dizer que o Rio de Janeiro teve lá, né, X milhões de votos válidos. Você divide ali pela quantidade de cadeiras daquele parlamento, seja a Câmara Municipal, seja a quantidade de cadeiras da Assembleia Legislativa ou a quantidade de cadeiras que a gente tem na Câmara Federal. E esse número, que, por exemplo, vamos dizer, na última eleição, foi 180 mil. Essa é a quantidade de votos que um partido precisa fazer para conseguir a primeira cadeira. Então, se um partido fez, vamos colocar aí, 500 mil votos, né, ele possivelmente vai conseguir fazer 3 cadeiras, porque ele consegue fazer 2 pelo coeficiente e a terceira pela sobra, porque você coloca aí, né, 180 vezes 3 dá 540, ele fez 500, então essa questão da sobra é um pouco mais complexo, não vou explicar aqui. Mas é o seguinte, proporcional é isso, você tá todo mundo disputando o voto de todo mundo, é isso no estado inteiro, eu posso ter voto de Campos de Goytacazes, eu posso ter voto de Angra dos Reis, da cidade do Rio de Janeiro, é como é hoje, a gente está acostumado. O voto distrital, tá, puro, então, como que ele funciona? Você divide o estado em distritos muito menores, então pega o estado do Rio de Janeiro e você divide em 46 distritos, porque é a quantidade de cadeiras que a gente tem na Câmara Federal. Então, por exemplo, você vai ter um distrito que é o distrito Zona Sul do Rio de Janeiro. Você vai ter um distrito que é um distrito chamado Zona Norte. Você vai ter um distrito que é chamado São Gonçalo, né? Possivelmente a quantidade de eleitores aí. Você vai ter um distrito que é chamado região Noroeste Fluminense, o que for.
E aí você tem um deputado eleito por aquele distrito. Quem faz isso muito claramente no mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um distrital puro, né? E aí, a gente sabe os nossos ônus do nosso sistema hoje, né? Eu vou só entrar aqui, né? Que eu acho que eu ia te completar aí a pergunta, né, que vem logo na sequência é como que a gente faz isso no Brasil sem ter um gerrymandering, né? A grande crítica aí à volta distrital, que é basicamente a manipulação dos distritos eleitorais para favorecer um partido tal. E aí, dado o sistema Brasil, como que a gente lida com isso? É isso, eu não sou a favor do distrital puro, por isso que eu sou a favor do distrital misto, porque o proporcional eu acho que tem situações claras, que é você, aquela coisa, tu tá montando a chapa para eleger fulano, o que for, né, aquela coisa, pô, quem, o eleitor e o representante e o representado, né, isso acaba se perdendo, o proporcional afasta isso, né, o distrital, ele une muito, né, você claramente sabe quem é o seu deputado, você sabe, o deputado do distrito, não tem dúvida. O problema do distrital puro, e é super interessante, eu tive agora nos Estados Unidos, muita gente criticando. Por quê? Aonde que é a fronteira? E aí fica lá os democratas e republicanos lutando pela fronteira, porque aqui vai pegar uma comunidade mais negra, aqui vai pegar a comunidade mais latina, aqui vai pegar a comunidade mais branca, o que for. E aí isso faz toda a diferença. Então tem vários desafios de distrital puro. Eu acho que aqui, pensando como economista mesmo, né, você está tentando aqui ter uma utilidade balanceada. O distrital misto é metade de um e metade de outro. 50-50. Você pega metade das vagas você está fazendo por distrital, outra metade você está fazendo por proporcional. Então, você consegue ter algo mais balanceado e você traz para o Brasil uma maior aproximação. Eu acho que um dos grandes problemas hoje que a gente está tendo no legislativo é esse distanciamento. Pô, elegi deputado tal, fulano, tu esquece quem é esse cara. Então, eu acho que a gente poderia ter um choque distrital, mas eu também tenho muitos receios com o distrital puro completo. Então, o distrital misto, ele acontece, por exemplo, na França, ele acontece, por exemplo, na Alemanha, tá? E dá pra gente um pouco mais dessa experiência sem ter, né, por completo entregue para essas situações ali. Eu acho que o fato da gente também ser um sistema político suprapartidário, multipartidário, né, não bipartidário como nos Estados Unidos, alivia também, sabe, Clara, essa questão aí das fronteiras. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma reforma política e eu super defenderia isso. Excelente, 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 excelente. Renan, vamos aqui voltar um pouquinho assim para... Qual é o conselho que você daria para um jovem que também está em São Gonçalo, em Belford Roxo, né, na periferia do Rio de Janeiro, que também quer ter o sucesso que você teve? Qual é a receita para esse seu sucesso? E eu não posso deixar de falar que, além disso, você é um cracaço de bola, porque eu já joguei bola contigo e posso confirmar isso. Explica para gente, porque eu acho que tem muita gente que pode escutar esse podcast e vai ter em você um mentor, um coach, para seguir um caminho e tentar chegar tão longe quanto você chegou. Assim, Chico, eu sempre tenho, obviamente, obrigado pelas palavras aí, especialmente pela habilidade com a canhotinha aqui, que a gente exercita quando dá, mas, assim, eu tive muitas oportunidades ao longo da minha vida que foram surgindo, né? No começo era, obviamente, tudo mais difícil, quando você vem, né, de baixo da periferia, mas eu tive a oportunidade de ter mentores ao longo da minha vida e professores que fizeram uma diferença muito grande. Então, assim, eu sempre fiz Olimpíada de Matemática, por exemplo, né? E minha mãe, que é professora de matemática, valorizava isso. E ela, por muito tempo ali, me levou para vários cantos para fazer as Olimpíadas aonde eu tivesse que ir. Aí depois tive professores que entenderam, né, viram potencial em mim muito antes de eu acreditar em mim mesmo, assim, de falar assim, Ferreirinha, pô, você tem que tentar estudar fora, você tem que tentar fazer tal estágio. E eu fui abraçando essas oportunidades e eu acho que, óbvio que a gente, enquanto poder público, quer democratizar ao máximo essas oportunidades, mas a gente também precisa valorizar o esforço, né? Eu acho que isso também é importante. Um país que valorize esforço, que valorize produtividade, eu acho que a gente tem isso. Então, óbvio que a mensagem de esperança é que eu sempre tento passar, né? Acreditar demais no ser, que é possível, né? Por muito tempo, para mim, tiveram alguns impossíveis. Por muito tempo, eu acreditei que era impossível estudar numa escola pública de excelência. Depois, eu acreditei que era impossível estudar no exterior, em Harvard.
né, porque não tinha grana para isso, ou porque eu não falava bem inglês, né, meu inglês era macarrônico, ainda tem um sotaque forte, mas vida como ela é, e é isso. Por muito tempo eu acreditei que não ia dar para fazer impacto em política, e acabei sendo eleito, depois chamado para a secretaria. Então, assim, eu acho que é uma sucessão de coisas que vão acontecendo, e obviamente, também eu acho que passar um recado aqui, que assim, a vida do Instagram, a vida que a gente coloca na nossa mini bio, são as nossas vitórias públicas, né? Mas assim, já tive empresa que eu apliquei e não fui aceito, né? Já teve eleição que eu competi e não entrei de cara, né? E precisei ali numa conjuntura de grupo político poder estar exercendo mandato, né? Assim, as derrotas elas também ensinam muito, né, nesse processo. Mas acho que tem uma coisa que acho que carece, eu acho que a geração Z, né, aí é onde a gente mais tem visto um pouco mais a carência disso mesmo, que é a tal da resiliência, sabe, Chico? Eu acho que a resiliência, eu acho que, por exemplo, eu aprendi muita resiliência pegando ônibus cheio, sabe? Me virando na vida disso aqui. E eu vejo hoje muito no ambiente profissional essa capacidade de você ter a resiliência, assim. Vamos falar aqui do glorioso Botafogo do Chico. Pô, teve um 2023 traumático, teve um 2024 de glória, sabe? Assim, estamos falando de esporte, mas é isso, cara. Sabe, você levar porrada e conseguir, né? Beleza, vamos seguir aqui. Eu acho que desistir rápido, né? O luto faz parte. Você tem os momentos de você conseguir, né, adequar, né? Nem tudo são flores, não é isso. Mas eu tenho as premissas que eu não abro mão, entendeu? Assim, para mim, que são as premissas éticas, né? Até porque é aquela coisa, eu quero poder continuar representando o povo carioca, né, brasileiro, quando for possível. Mas se um dia, né, tiver que, né, não for o caso disso, eu quero poder ter a dignidade de estar de cabeça aberta e fazer as minhas outras coisas. Então, assim, eu amo o que eu faço, sou feliz com as minhas decisões, mas tem muita relação, tem muita resiliência diária e paixão no que a gente faz, né? Super legal, Renan. E uma pergunta aqui agora, falando um pouco de futuro. Quais são os planos do Renan Ferreirinha aí para, enfim, para os próximos anos, para a carreira, para a vida? Conta um pouquinho para gente. Acabei de ser anunciado pelo prefeito Eduardo Paes que eu continuo como secretário de Educação, então acho que essa resposta aqui já, né, já diz um pouquinho do que a gente quer fazer pelo menos aí até 2026, né? A gente tem aqui um mandato até 2028 com o nosso prefeito Eduardo Paes, com o nosso vice Eduardo Cavalieri, né? Então a sociedade carioca nos confiou até 2028 aí mais um mandato, mas em 26 a gente tem aí mais um ciclo eleitoral, onde me coloco à disposição aqui para o nossa construção, nosso grupo aqui, pessoalmente sendo candidato. Mas a gente tem alguns planos muito interessantes ao longo disso, né? Então, assim, o Rio conseguiu ser a capital que mais avançou, falar tecnicamente, né? Primeiro, a gente conseguiu ser a capital que mais avançou no IDEB no Brasil nesse último ciclo, nesses últimos 2 anos. A gente pegou o Rio de Janeiro numa situação bastante complicada do IDEB, a pandemia não conta ali, né? Então, o que saiu de 2023, que sai de 2024, nós fomos a capital que mais avançou, atingimos o primeiro lugar do Sudeste, né, o quinto lugar entre os anos finais, geral, sétimo, oitavo nos anos iniciais, né, um crescimento bastante significativo. A gente quer continuar crescendo, então, assim, rumo ao topo entre as capitais. Então, para a gente ter esse desafio técnico muito forte. Tem também, a gente criou aqui um modelo de escola no Rio de Janeiro, que são os JETs, os Ginásios Educacionais Tecnológicos, que é o modelo de escola pública hoje mais inovador do país, né, que é baseado na metodologia STEAM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, né, escola de tempo integral nisso. A gente chegou a construir 200 JETs no Rio de Janeiro nesses últimos 4 anos, o prefeito Eduardo Paes prometeu chegar em 500. Também é um grande desafio para a gente aí. Então, acho que no aspecto de entrega de política pública, tem uma série de outras coisas que eu podia estar falando aqui, mas está tudo isso aí no nosso plano de governo que se transforma no nosso planejamento estratégico. No aspecto político, né, como eu disse, né, eu me coloco à disposição aqui mais uma vez, olhando para 2026, mas mais do que eu, Renan Ferreirinha, eu queria aqui aproveitar, né, eu faço parte de hoje, né, um grupo, e com muita alegria e convicção, né, liderado pelo prefeito Eduardo Paes, e a gente acredita que 2026 é um momento de ponto de virada para o Rio de Janeiro. Independente de quem seja o candidato que lidere essa chapa,
eu defendo abertamente, já falei isso publicamente em entrevista, eu defendo o nome do prefeito Eduardo Paes como candidato a governador em 2026, porque o Rio de Janeiro possui problemas estruturais a nível de Estado, especialmente de segurança pública e insegurança jurídica, e desafios ali que transcendem a Guanabara, sabe, Chico? Né? Então, assim, a gente tem diversas situações que a gente, enquanto cidade do Rio de Janeiro, né, consegue gerar de melhoria do ambiente econômico, o que for. Temos aí agora aí um novo time econômico anunciado, Maria Silvia, Osmar, Sidney, um timaço, né, para isso, várias situações bacanas, mas assim, o Brasil e o Rio, em especial que o Rio acaba sendo a caricatura, a situação da segurança pública é um absurdo, sabe? É um absurdo, é uma coisa, né, que deixa todos nós muito à mercê. Então, eu acabei de fazer uma imersão em Nova York, né, junto com o deputado Pedro Paulo, com o Cavalieri, nosso vice-prefeito eleito aqui, de entender o que é a NYPD, a Polícia de Nova York, como que funciona nesses processos, como que a gente consegue fazer uma maior contribuição. O que eu já posso adiantar aqui é, a gente vai com tudo em 2026. Acho que o Rio de Janeiro não pode se permitir ser um balneário, né? Ou a gente não pode se permitir ficar, né, em um local onde as pessoas tenham medo de, por exemplo, estar aqui, e isso precisa ser enfrentado com bastante firmeza e com bastante planejamento. Então, já que eu me perguntou de futuro, o que eu posso dizer é isso. Ô, Renan, deixa eu aproveitar, a gente já está daqui a pouco encaminhando para o final, mas eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta conceitual. Então, queria saber de você, eu faço essa pergunta a todo mundo que faz entrevista comigo no BMA, como é que você se vê daqui a 5 anos? E além disso, eu vou querer aqui que você me diga um filme, um livro e uma música, para que a gente possa conhecer também o lado da pessoa natural, Renan Ferreirinha, que não é só o político, não é só o secretário de Educação, não é só o deputado federal, não é só o criador do Acredito. É também a pessoa que é torcedor desse time aí que você já mencionou e que, evidentemente, tem a sua vida, tem as suas vontades e as suas aspirações. Conta um pouquinho para a gente aqui, para que a gente possa também olhar para esse seu lado humano, que é um lado incrivelmente desenvolvido. Maravilha, show de bola. Que, primeiro, assim, falando sobre daqui para frente, né, eu me vejo continuando na política, me vejo continuando na gestão pública, seja como secretário, seja como deputado, né, então me coloco à disposição para isso. É óbvio que busco sempre me qualificar, terminei o mestrado aí há 2 anos atrás, então, assim, a gente está sempre buscando estar na fronteira do que é possível se qualificar, mas eu quero continuar me colocando à disposição para a sociedade. Agora, isso é uma junção de fatores, sabe, Chico? Aonde nós, né, estaremos, em qual nível de parlamento, em qual nível de executivo, no que for, né? O que eu acho que a gente tem uma clareza é o seguinte: eu tenho muito claro o que eu quero fazer até 2026, né? Continuar aqui trabalhando muito forte para a nossa educação carioca, como secretário de Educação, indo para Brasília, quando for o caso, como deputado federal. Acabei de aprovar, possivelmente, o principal tema de educação no Brasil no ano. Fui o relator, né, da proibição do uso de celulares em escolas. A gente aprovou agora esse tema super importante, salvo quando tiver um uso pedagógico, condições de saúde, o que for. Então, assim, uma articulação suprapartidária, né, apoio da direita, apoio da esquerda, apoio do centro, né, superando questões individuais ali que buscaram, né, talvez atrapalhar e a gente, né, chegar num texto consensual. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, me vejo continuando na política dessa forma. Espero que a gente consiga, enquanto projeto, porque eu faço parte de um projeto que a gente apresenta para a cidade, né, galgar cada vez, né, voos maiores. Acho que é um pouco disso. Respondendo o seu ping-pong, aí, vamos lá. Filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Então, clássico. Boa escolha. Ótima escolha. Uma música... Pô, podia falar muitas aqui, vamos botar Tá Escrito, Revelação. Então, um livro... Vou falar 2 livros que eu li esse ano, tá? Teria vários livros aqui para citar interessantes aqui, que marcaram ao longo da vida, mas 2 livros que eu li esse ano que... Um de geopolítica muito interessante, que é The Chips War, tá? A Guerra dos Chips, bem interessante, bem atual, tá? E o outro que é uma ficção, mas o livro mais humano que eu já li, que é Amanhã, Amanhã e Depois de Amanhã, que é Tomorrow, 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 em homenagem a Harvard, porque se passa em Cambridge,
uma amizade entre uma aluna de Harvard com um aluno de Harvard com uma aluna do MIT na indústria de games, que não tem nada a ver comigo, não entendo nada da indústria de games, mas é um livro espetacular. Tá no 50 Best do New York Times. Aí. Renan, uma perguntinha aqui, só pra gente, não sei se a gente ainda tem tempo pra isso, mas uma coisa que eu penso, cara, você começou muito novo na política, né? E assim, eu imagino que tenham tido desafios, assim, de até as pessoas, né, assim, enxergarem liderança numa pessoa muito mais nova, numa pessoa, né, putz, você tem 31 anos hoje, já fez isso tudo. Conta um pouquinho como é que você lida com ser uma liderança tão jovem no meio de tanta gente, enfim, de cacife aí, né? Claro, acho que tiveram dois momentos onde isso para mim foi mais latente, né? Primeiro, quando eu cheguei na LERJ, né? Eu tinha 24 anos, né? Tinha acabado de ser eleito, 24 para 25, e ouvi de tudo, né? Imagina, fui barrado uma média de 5 vezes por semana para entrar no plenário, para entrar na LERJ, né? Cara de moleque e tudo mais. E também as ofertas, as coisas, né, que as pessoas na política quando estão te conhecendo. E aí eu entendi que os primeiros nãos que você dá são muito importantes para moldar a sua personalidade nisso, né? E aí os primeiros nãos que eu dei já para de chegar muita coisa ali, né? Então acho que essa foi a primeira situação que foi sendo construída. E o segundo momento foi quando eu assumi a Secretaria de Educação com 27 anos de idade, né? Quando o Eduardo me chamou para ser secretário. E ali eu também compreendi, conversando com muita gente que me acompanha, que eu me consulto, tenho como mentor, como amigo, que você só constrói credibilidade com tempo e trabalho. Né? Você precisa de tempo e você precisa trabalhar muito. Sabe? Então, assim, é óbvio que é desafiador você ter, né, comandados que têm 3 vezes a sua idade. Né? Ou a média ser 2 vezes a sua idade. Mas a gente tenta chegar aqui com muito tato, com firmeza no que a gente acredita, mas eu reuni todos os coordenadores regionais de educação, acho que isso foi um ato simbólico, né? A gente divide a cidade aqui em 11 áreas na educação, né? São as coordenadorias regionais de educação. Eu não conhecia nenhum dos coordenadores. E eu falei assim para eles, a gente não se conhece, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas a partir de agora a gente vai trabalhar junto e vamos construir uma nova história na educação carioca. E foi isso que a gente fez. Alguns estão comigo até hoje, trabalharam para diferentes prefeitos. Outros eu tive que mudar. E fui mudando, fomos adequando, né, com isso. E aí eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter entregas, né, eu acho que o IDEB simbolizou isso. Né? Acho que até a entrega do IDEB, né, tinha uma certa dúvida que pairava um pouco, é muito marketing, narrativo, o que for, que é importante, tá, gente? A gente vive num mundo hoje que tem que se comunicar, cara. Né? Quem não se comunica, se trumbica, nunca foi tão real. Mas, assim, cara, que é um time que tem muita entrega, sabe? A cultura de trabalho, né, que o prefeito do país dá o tom na cidade, Chico sabe o que eu estou falando, né? A minha cultura de trabalho pessoalmente também aqui, né, é intensa com isso, então o resultado vem, às vezes não vai vir como você gostaria, mas assim, não tem perim-pim-pim, cara, ainda mais na educação, muita gente na educação, né, fala, tem isso aqui, qual é a fórmula mágica de tal coisa, caraca, cara, é o bom diretor com a boa equipe fazendo todos os dias aquilo e vai dar certo depois de um certo tempo, sabe, não tem fórmula mágica, não tem perim-pim-pim, eu acho que isso é pra gente Então, tempo, trabalho gera credibilidade. E então foi o que pra gente foi acontecendo. Eu acho que também tem uma outra coisa que, de novo, não é resiliência. Eu lembro que em 2018, quando eu fui eleito, e algumas pessoas pelo Brasil foram eleitas, tem gente que desde esse processo saiu, né, por diversos motivos. Tem gente que, né, saiu em 2 anos, tem gente que saiu em 4 anos. Tem amigo meu que foi eleito deputado em 2018, chegou em 2022 e falou, meu irmão, eu odiei a experiência, não quero fazer mais essa parada, vou fazer outra coisa. É isso. Tem gente que, né, faz parte. Se um dia, né, for isso para mim, não. Eu hoje pretendo continuar, e acho que é um pouco também entender os momentos de vida para isso. Então, acho que é por aí, galerinha. Ô, Renan, nós aqui da Harvard Law School Association do Brasil, nós estamos encaminhando para o fim esse episódio. Queremos muito te agradecer
Quero agradecer a Clara pela sempre muito rica contribuição que ela dá e agradecer a sua presença aqui. Nós temos outros podcasts que eu também recomendo que sejam vistos. A Law School Association no Brasil são podcasts muito legais, com pessoas incríveis, inclusive com a Tabata Amaral, que foi um dos primeiros. Então, assim, eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, essa hora preciosa, né? Então, assim, a coisa mais importante que eu digo para o pessoal que me procura é meu tempo. Se querem que eu possa fazer alguma contribuição, o meu tempo é a coisa mais importante que eu posso contribuir. Clara, alguma palavra que você gostasse de dar, algum recado? Acho que um agradecimento aí ao Renan. Eu acho que acho que nessa rotina aí de às vezes ajudar o pessoal a ir para Harvard e tal, sempre que alguém me procura e vem me perguntar, você foi para Harvard? Poxa, eu vejo a história do Renan, o Renan é minha inspiração, o Renan, não sei o quê. Eu acho que você tem um apelo pro estudante, para pessoa que tem ali um sonho de ir para fora, de fazer alguma coisa da vida que é realmente muito forte, muito especial, Renan. E eu acho que o que você está fazendo na sua carreira política é expandir esse legado, assim. Então, muito obrigada e continua firme aí. Só também agradecer aqui a Ana Paula Martinez aí, queridaça, né, que também, né, fez aí a maravilhosa, super, né, deferência para ela. Mas obrigado, Chico, Clara, pelas palavras. E assim, acho que todos nós aqui fazemos parte de uma comunidade também, que além da amizade que eu tenho com o Chico, que eu tenho com a Clara, né, a gente fez parte, né, de uma instituição que é Harvard, que a gente possa, né, seguir frutificando isso no mais brasileiros, seja no setor privado, setor público, terceiro setor. Então, uma super honra estar aqui com vocês compartilhando e aprendendo também. Obrigado, gente.